O Carlos Bolsonaro, o Carluxo, fez uma postagem em uma rede social em uma tentativa de surfar a onda do episódio trágico envolvendo o youtuber PC Siqueira. O Carlos tentou apontar uma certa hipocrisia, uma atuação da esquerda que, na visão do Carlos, usa corpos para atingirem os seus fins. Só que isso que o Carlos falou, na verdade quem faz é a própria direita bolsonarista. E eu tô muito tranquilo para falar sobre esse assunto, porque quantas vezes nas últimas semanas nós falamos da hipocrisia bolsonarista e sobre a forma como eles sobem em corpos sem vida, não para fazerem política, mas para fazerem politicagem. Vide o caso da Choquei e também do bolsonarista que perdeu a vida na Papuda. Na sua opinião, você concorda comigo que a direita sobe em corpos para fazer politicagem? O que você acha dessa estratégia do Carlos? Se você concorda comigo, deixa o like e se inscreva no canal. Para quem não sabe, eu gostaria de apenas de contextualizar o caso do PC Siqueira. O PC Siqueira, ele foi um youtuber aqui da plataforma, um dos precursores do formato de vídeo chamado vlogs, que é basicamente isso que eu faço com você. Isso lá no final de 2009, início de 2010. Uma época que o YouTube era muito diferente. Para vocês terem uma ideia, o maior youtuber da época era um brasileiro, que era o Mystery Guitar Man. Ele nem falava em português, ele só fazia umas músicas. E naquela época a pessoa tinha 100 mil inscritos. Nossa, olha quanta gente. Hoje eu tenho quase 300 mil e não é um número assim, é um número irrisório, né? Mas era uma época bem diferente da própria plataforma. E o PC Siqueira acabou se envolvendo em algumas polêmicas, acabou adotando também um estilo de vida bastante destrutivo, com um consumo de substâncias e recentemente, na frente da própria namorada, ele optou por tirar a própria vida. Se você passa por um momento assim de tristeza profunda, busque ajuda. Nós temos números, o 188, que é o número do CVV, entre em contato, não permita que isso também aconteça com você. E foi uma tragédia, foi um fim bastante triste para o PC Siqueira. E nós temos que tocar o ponto, né? Porque o que ficou mais triste ainda foi a forma como muitos bolsonaristas, o PC Siqueira tinha um posicionamento de esquerda, começaram a comemorar o falecimento dele. Ah, porque ele tinha acusações, suspeitas a respeito de envolvimento, de gostava de criança, tal, aquela coisa que vocês sabem que tem que tomar cuidado na hora de falar aqui na plataforma, e por isso ele merecia o que aconteceu. Isso é uma burrice. É uma cretinice. Primeiro porque, se aquilo que era suposto que ele havia cometido, ele precisaria ter sido julgado. O que aconteceu com ele dele tirar a própria vida impediu o julgamento e impediu uma punição mais apropriada. E se depois de todo o julgamento ficasse constatado que ele não cometeu nada, a pena máxima, que não existe, que é a pena com o encerramento da vida, foi um exagero. Então não faz sentido esse posicionamento maldoso e malévolo dos bolsonaristas, até porque eu tenho certeza que se o mesmo tivesse acontecido com o Gabriel Monteiro, que aí sim teve algo comprovado e ele foi a vias de fato consumado, eles não estariam celebrando. Mas aí vem o Carluxo, também com uma hipocrisia danada, começando a dizer que, ora, mais uma vez, a esquerda usa os meios, sobe em corpos usam corpos para justificarem os seus fins. Possivelmente ele estava falando da discussão que voltou recentemente a respeito da regulamentação das redes sociais. Mas isso que o Carlos está falando, essa tentativa de pegar uma onda para apontar hipocrisias da esquerda, é algo assim hipócrita, sujo e incoerente. Porque o que o Carlos está fazendo, na verdade, ele aponta para o próprio umbigo. Por que ele não falou nada do Bolsonaro? Ah, a esquerda usa corpos e o Bolsonaro não usou? A gente vai esquecer do que aconteceu na pandemia? A gente vai esquecer das 700 mil pessoas que perderam a vida? Nós vamos esquecer da posição do próprio Bolsonaro? Que não ofereceu o auxílio necessário, eu não estou falando de dinheiro, mas sim da proteção sanitária necessária para que as pessoas pudessem se prevenir? Quanta desinformação foi propagada por Bolsonaro? Incluindo com a utilização de veículos de comunicação como a Jovem Pan, para furarem o distanciamento e isolamento social. Tudo isso porque Bolsonaro acreditava, isso Mandetta falou, Thaís Oyama, vários outros falaram,
Bolsonaro acreditava que o fechamento do comércio, o lockdown, era para haver um complô, na verdade era um complô de governadores, principalmente de João Dória, para derrubá-lo. Ele acreditava nisso, ele não voltou atrás. Quem usou os corpos foi o seu pai, Carlos, e é ainda a extrema-direita bolsonarista. O Carlos, claro, ele tá usando esse episódio todo, possivelmente para falar da regulamentação das redes sociais. Algo que voltou à discussão por conta do episódio da Choquei e também do PC Siqueira. Essa é uma discussão bastante delicada, porque as pessoas acreditam que o resultado pode ser um, mas a tendência é ser outro, com censura prévia. Nós já possuímos instrumentos legais previstos na legislação brasileira para combater a desinformação nas redes sociais. Ora, existe isso. Veículos de imprensa que passam uma informação equivocada, eles têm a possibilidade de se retratar. Existe o espaço aberto. E se a pessoa foi difamada, como no caso da menina que tirou a própria vida por ser um suposto affair do Whindersson Nunes, ela poderia entrar judicialmente contra a página. E se a pessoa sofre ataques nas redes sociais, ela pode se dirigir até a Delegacia de Crimes Cibernéticos e tomar as devidas providências. Nós já possuímos tudo isso. Mas o que o Carlos está fazendo e o que os outros bolsonaristas fazem é subir em corpos. Ou nós vamos nos esquecer do episódio na Papuda que nós exaustivamente denunciamos aqui. Os bolsonaristas alegaram, fizeram uma falsa comoção, até mesmo manifestações, para aquele bolsonarista, o patriota que perdeu a vida na Papuda. Mas o que eles fizeram de fato efetivo para melhorar a condição carcerária no Brasil? Nada! Eles só fizeram e utilizaram do episódio para atacar o Alexandre de Moraes e o STF. O que Nicolas Ferreira fez, o que Silas Malafaia, tudo bem que ele não é político, mas o que Carla Zambelli, o que todos os outros fizeram? Nada. Começaram a se preocupar com o sistema carcerário depois que os patriotários foram presos. Mas eles utilizaram o episódio para reverem posições, leis, criarem políticas públicas? Não. E o caso da Choquei? Que o Nicolas Ferreira começou, tá vendo? Por que não bateram na porta da Choquei? Como bateram na porta lá do hacker que invadiu as contas da Janja, as redes sociais da Janja. E outros também começaram a propagar porque o Alan dos Santos foi preso, a Choquei não foi presa. Falsas correlações, usando um caso trágico de uma pessoa que tirou a própria vida para fazerem politicagem. Casos completamente diferentes. Aparentemente possuem relação, mas na verdade não possuem. Porque o que os bolsonaristas faziam era bem diferente. Os bolsonaristas, mesmo desmentidos pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos os quais eles atacavam, eles continuavam atacando. Bolsonaro falava que a urna tinha possibilidade de fraude. TSE vinha e desmentia. Os bolsonaristas insistiam. O TSE vinha e falava de novo, desmentia. E os bolsonaristas insistiam. Mesmo sendo desmentidos, eles insistiam de modo reiterado. Ora, isso não é simplesmente um erro de imprensa, um erro de informação. Era para propagar desinformação com objetivos nefastos, inclusive utilizando uma estrutura do próprio Estado, que foi desvendada, nós já sabíamos disso, mas graças à delação do Mauro Cid, os papéis foram apontados. Bolsonaro usava uma estrutura de desinformação de modo proposital com dinheiro público. Durante a pandemia, que o Carlos se omitiu das desinformações, que Bolsonaro sim usou os corpos para manter a sua ideologia. Eles mandavam releases para a Jovem Pan. Jovem Pan fez parte do gabinete do ódio. Mauro Cid falou sobre ela na delação, pelo que foi vazado pela imprensa. Então, eles continuam usando corpos para fazerem politicagem. É uma maldade imensa que essas pessoas têm. Dominadas pelo ressentimento, dominadas pela frustração, porque todos eles são frustrados. O que eles têm não é ódio, o que eles têm é ressentimento. Ódio com eles próprios que eles projetam em terceiros.